Boa noite, quarta-feira, 16 de novembro. Hoje o Unesp Notícias repercute os primeiros 6 meses de Michel Temer à frente da presidência do país. Quem vai analisar se houve mudanças e as principais propostas do governo, ainda para serem aprovadas, é o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Você vai ver também. Com o 13º em mãos, população prefere pagar as dívidas em vez de fazer mais contas. Crianças atendidas pelo Centrinho aprendem a ouvir enquanto cantam. A participação no coral faz parte do processo de reabilitação dos pacientes com deficiência auditiva. A primeira parcela do 13º salário já caiu para a parte dos trabalhadores. A expectativa, claro, é de mais dinheiro em circulação. Só na economia paulista, o benefício deve injetar 58 bilhões de reais, de acordo com o Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Mas nem todo esse montante deve virar compras de Natal. Contas, contas e mais contas. Haja planejamento para deixar as finanças de casa em dia. Mas nem sempre foi assim com a Adriana e o Anderson. Chegava ao fim de ano e o 13º salário dos dois era usado basicamente para pagar dívidas. Por isso, há 2 anos, eles tomaram uma decisão. A gente falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Em vez de ficar pagando contas assim, né, que já foram feitas há meses atrás, então a gente queria começar assim, com coisas maiores, né? Que nem uma viagem, né? Usar o dinheiro para... que nem esse ano, graças a Deus, a gente pegou um carro um pouco mais novo. 2 medidas simples adotadas pelo casal fizeram a diferença nessa reorganização financeira. Uma coisa que também que durante o ano é procurar comprar à vista, né? Ir no mercado, pega o necessário, né? Uma mistura. Então, isso ajudou bastante na organização. Para o Anderson, além de planejamento, é preciso pensar no futuro. Só assim para trazer mais qualidade de vida para ele, para a mulher e para o filho Gustavo. O segredo de tudo, na verdade, de tudo isso, é você colocar um objetivo na vida. Através do objetivo, você consegue guardar um pouco de dinheiro e usar o necessário para conseguir passar o mês sem esbanjar e sem também deixar dívidas para trás, conseguindo, no fim do ano, utilizar para um bem melhor da nossa vida, né? Esse ano a gente conseguiu trocar de carro e, se Deus quiser, quem sabe o ano que vem a gente vai conseguir usar para comprar nossa casa. Mas o caso da família da Adriana é uma exceção. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Ipsos no Brasil, quase metade dos brasileiros vai usar o 13º salário para pagar dívidas. Nas ruas em Bauru, vai ser esse mesmo o principal destino do dinheiro extra de fim de ano. A maioria vai ser para pagar a conta, né? Pagar a conta e, se sobrar alguma coisa, a gente compra algum presente. 13º a gente vai pagar umas continhas aí, né? Que tá extra aí comprar uns presentes, né? Mas não vai dar para muita coisa, né? Sabe como é que tá a situação, né? A crise veio aí. Mas vamos ver o que dá para... Se sobrar algo mais, vamos ver. Ainda de acordo com a pesquisa, 22,5% dos trabalhadores não sabem como vão gastar o 13º. E apenas 5% vão usar a renda para comprar presentes de Natal. Já sabe como vai usar o 13º salário esse ano? Para as comprinhas de Natal mesmo. Agradar a família. Para este economista, com tão pouca gente assim disposta a desembolsar o salário extra com presentes, os comerciantes precisam adotar táticas convincentes para atrair os clientes às lojas. Sem dúvida alguma, o comércio já vem patinando. Muita gente está fazendo tripas coração, mas há sempre um incremento. E aí é óbvio que o comerciante está apostando nas promoções, está apostando nessa compra por impulso. Então, se esse lojista tiver algum diferencial, trabalhar forte em preços competitivos, oferecer conforto, fidelização para esse cliente, pode ser que ele demove esse consumidor que está cauteloso e ele abra um pouquinho mais as mãos. Já para o consumidor que ainda está em dúvida do que fazer com o 13º, a dica é se precaver para não entrar em 2017 com novas dívidas.
sempre a recomendação que antes de sair gastando, a pessoa faça uma reserva, né? É um dinheiro extra que chega. Então, se a pessoa não está endividada, né, está fora dessa faixa, são poucos os casos, mas existem, o melhor é que ele já separe uma parte, porque o início de ano é sempre um início de ano complicado, né? Uma combinação de pagamento de IPVA, material escolar, muita gente quer sair de férias e não pode já se endividar. Para quem não tem o 13º, porque está em busca de oportunidades profissionais, estão abertas as inscrições para o programa Time do Emprego. A iniciativa das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e do Bem-Estar Social. O repórter Murilo Barbosa tem as informações. O curso tem duração de 6 dias e essa nova edição está prevista para começar já na próxima segunda-feira, dia 21. As aulas são diárias, sempre no período da tarde, e buscam capacitar o trabalhador para que ele encontre o emprego conforme seus interesses e também sua qualificação profissional. Podem participar pessoas que tenham mais de 16 anos ou jovens que procuram pelo primeiro emprego. As inscrições são totalmente gratuitas e devem ser feitas aqui na Casa do Empreendedor, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. No próximo bloco, o professor da Unesp, Maximiliano Vicente, faz um balanço dos primeiros 6 meses do governo Michel Temer. Voltamos num instante só. Michel Temer acaba de completar 6 meses à frente da presidência do Brasil. E para analisar a conjuntura política e econômica do país nesse meio ano que se passou, vamos receber o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Max, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer sempre estar aqui, Larissa. Prazer é nosso, Max. Depois de 6 meses, a economia ainda não deu sinais de recuperação, conforme o presidente que assumiu como interino na época prometia. O desemprego chegou a 11,8%, quase 12% da população ainda está desempregada. Os empresários não voltaram a investir, que era um dos argumentos por trás do impeachment, uma crise de confiança. Por que esse governo ainda não conseguiu reverter resultados ruins na economia, Max? Bom, pergunta bastante difícil, né, Larissa? Mas vamos tentar, pelo menos, avaliar algumas das medidas pelas quais ele pensava que o país iria se recuperar. Todas as medidas que ele está propondo, por enquanto, nenhuma entrou em funcionamento, como é a PEC do teto do gasto público, a reforma da Previdência e assim por diante, né? O que já comprova que a negociação no Congresso ela é muito peculiar, ela é muito particular e ela exige do Executivo medidas e ações e recompensas que ele talvez não pensava que poderiam ser cobrados como estão sendo cobrados. Na estrutura, o que acaba acontecendo é o seguinte, é que a situação que nós tínhamos faz 6 meses atrás é a mesma, tá? Ou seja, inflação alta, desemprego, como você muito bem falou, falta de credibilidade, ou seja, é uma crise que está sendo instaurada, que se instaurou no nosso país a partir de 2012, 2013, né? E que não tem sinais claros de recuperação para o futuro. E com isto, o mais triste é que quem sofre é o desempregado, né? Ou seja, o número de pessoas que está aumentando sem emprego é assustador, não há possibilidade nem perspectiva de que isso melhore e isso acaba criando um problema, inclusive, de legitimidade para o governo Temer, né? Se a gente for avaliar fielmente, os mesmos mecanismos que se falaram com relação à deposição da Dilma poderiam ter sido utilizados agora para depor o Temer, né? Quer dizer, na verdade, o país não avançou, muito pelo contrário, e como você muito bem salientou, o que se esperava por parte dos empresários é que eles tivessem essa, vamos dizer assim, por trás essa necessidade de ser reconhecido, né? De falar, bom, estamos num processo aí de andamento, mas não, eles preferem aplicar na renda fixa, não é? Onde conseguem 12, 13, 14% ao ano, sem grande esforço, não é? Do que investir e partir para aquilo que seria geração de empregos e reversão do quadro, né? Então, politicamente falando, o governo Temer, diríamos que está em níveis de reprovação piores, inclusive, do que o governo Dilma. A principal medida que ele propõe, como você disse, Max, é a PEC que limita os investimentos do governo federal pelos próximos 20 anos. Ela está para ser votada agora no dia 29, daqui a 13 dias. Se ela for aprovada no Senado, quais seriam as consequências, na sua visão, para áreas que já sofrem com a deficiência no serviço prestado, como saúde, educação? Bom, eu diria o seguinte, né? Primeiro, que eu quero ver que chegue o dia 29 que ela seja votada mesmo, né? Quer dizer,
Quem está por trás é um senhor chamado Renan Calheiros, que está tentando negociar outras coisas em troca da PEC, né? Como o perdão do Caixa 2 e assim por diante, né? Então, é bom atentar para isso. Eu creio que sim, que vai ser votada, né? A votação dessa medida implica, de alguma forma, em conter os gastos públicos, ou seja, que o Estado não invista mais em áreas que são essenciais, né? E pela trajetória do nosso país, nós sabemos que se o Estado não faz os investimentos, se ele não gasta, ou seja, se ele não movimenta a economia, ele foi o gestor de todo o processo de industrialização, então o país ele não avança, né? Então, na verdade, o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que o Estado vai segurar as contas dele, sim, vai sobrar dinheiro, sim, mas para pagar a dívida pública, não para investir. Ou seja, mais uma vez, o trabalhador vai ser penalizado, né? Porque, embora ele diga que é uma reposição da inflação, a inflação, todos nós sabemos que provoca diminuição do poder de compra do trabalhador, né? Então, você colocar um reajuste em cima da inflação é você congelar o gasto, né? Por mais que ele diga que não, é isso que vai acontecer, né? E se ainda acrescentamos a isso que a crise é sistêmica, ou seja, não será um ano melhor do que o atual, o próximo ano, então os investimentos por parte do Estado tendem a diminuir. Eu torço muito, Larissa, sim, desde o fundo do coração, para que eu esteja muito enganado, né? Porque o que o país precisa é justamente o contrário. Só que pela trajetória que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem de outros planos, de outros momentos, de outra situação, os sinais apontam mais para um cenário negativo do que para um cenário positivo. E falando dos movimentos de reação a essas medidas, e hoje o principal movimento mais bem articulado, que tem mais força, é o dos estudantes. Hoje a gente tem em torno de 300 escolas ocupadas em todo o país, são 221 instituições de ensino superior. Eles se manifestam, essas ocupações são contra a reforma do ensino médio e também contra a aprovação da PEC. Como que você avalia esses grupos, Max? Eles teriam força para reverter esse tipo de proposta, a aprovação desse tipo de proposta? Veja, Larissa, no atual governo não, né? Eles não terão essa força porque ele tem um bloco muito forte no Congresso e vai passar que nem um trator por cima dos movimentos sociais, né? Por outro lado, o que está em jogo é o conceito de democracia, né? O que nós temos no nosso país é uma democracia que não é uma democracia direta, ou seja, que não consulta as bases. Sim, temos uma democracia que a gente fala de representativa. Alguém tenta nos representar. Mas os jovens não querem isso. Eles já vêm provando desde 2011, 2012, 2013, né, que o que eles querem é participar, ser ouvidos. Por quê? Porque eles são os interessados principais dessa questão, né? Assim como os professores, né? Que professores foram consultados, que alunos foram consultados, né? Ou seja, os especialistas no assunto, eles foram deixados de fora, né? E aí, então, a revolta dos jovens é mais do que legítima e necessária para desmascarar todo esse processo, né? Não sei se é a melhor maneira, essa que tem, mas eu diria que é a única que restou, né? E como é a única que restou, nada melhor do que esses jovens se mostrarem insatisfeitos. E nós sabemos pela trajetória e pela história, não é, que os grandes movimentos sociais sempre foram encabeçados pelos jovens. Não é? O jovem não aceita que seja assim tratado como uma coisa, né? Ele tem que ser tratado como pessoa. Ele tem opinião, ele sabe o que acontece na escola. Basta ver os discursos deles, as falas deles, para você saber que eles se atingem de cheio nos problemas educacionais, não é? Apontados por grandes especialistas, né? Aqueles que fazem os mestrados, doutorados da vida em cima do sistema educacional. Não é? E não é que eles leiam esses autores necessariamente, mas é que eles vivenciam na prática como é que está sendo tratada a educação. E todos nós sabemos que a educação no nosso país nunca, jamais foi prioridade. Não vai ser agora que ela vai se tornar prioridade. E sem educação, o futuro do país é muito, vamos dizer assim, está muito aquém do que ele poderia ir, né? Porque a educação é a base de qualquer crescimento e qualquer desenvolvimento. Tá certo, Max. Muito obrigada por sua análise aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, Larissa. E depois do intervalo, você vai conhecer um projeto de profissionais do Centrinho que atendem crianças com deficiência auditiva. Os pequenos aprendem a ouvir com a ajuda de músicas que eles cantam no coral. Continuem com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos com uma campanha que todo ano a Legião da Boa Vontade promove para a arrecadação de alimentos. Eles são doados depois a famílias em situação de vulnerabilidade social. O repórter Murilo Barbosa tem mais informações.
Neste ano, a iniciativa pretende arrecadar 1.000 toneladas de alimentos não perecíveis em todo o país. O volume será distribuído para mais de 50 mil famílias beneficiadas pelos projetos da Legião da Boa Vontade. E em Bauru, 160 famílias devem ser beneficiadas. Eu converso com a Rosana Almeida, que é gerente administrativa social da LBV e vai dar mais detalhes sobre a ação. Rosana, qual é o objetivo dessa campanha? O objetivo dessa campanha é que nós possamos oferecer, aos nossos usuários, às famílias, um Natal digno, que todas elas possam ter o básico na mesa. E quais alimentos que podem ser doados? O arroz, o feijão, o óleo, o macarrão, o açúcar, todos são bem-vindos. Nós estamos em plena campanha, porque o Natal é permanente. E até quando essas doações podem ser feitas, e como que as pessoas podem fazer a doação desses itens? Podem procurar o centro comunitário de assistência social aqui do Meridota, na rua Alberto Pavlovic 230, e podem fazer até o início de dezembro, até o dia 2 de dezembro, que é onde a gente começa a somar tudo que foi arrecadado e montar, e começar a fazer a montagem das cestas. Muito obrigado pelas informações, Rosana. E quem desejar mais informações sobre essas e outras iniciativas da Legião da Boa Vontade pode acessar pelo site www.lbv.org. Murilo Barbosa para o Nesp Notícias. Agora que o feriadão acabou, a temperatura subiu e por causa do calor e da umidade do ar é possível que Bauru tenha pancadas de chuvas nos próximos dias. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. A quinta-feira deve ser de sol e calor na maior parte do dia, mas à tarde podem cair pancadas de chuvas em todas as regiões paulistas. Bauru também pode ter uma chuva rápida no fim desta quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 48%. A velocidade dos ventos é de 13 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 17 e 32 graus. Nesta quinta, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 33 graus. Você vai conhecer agora um trabalho desenvolvido por profissionais do Centrinho, que pode parecer uma recreação, mas é tratamento. Eles mantêm um coral com crianças que têm deficiência auditiva e receberam um implante coclear. Enquanto elas cantam, vão aprendendo a ouvir. Danilo tem 3 anos e nasceu com surdez profunda. Ela foi descoberta nos primeiros dias de vida pelo exame da orelhinha e o garoto passou por 2 cirurgias para a colocação do implante coclear. Além de ouvir, era importante que Danilo também aprendesse a reconhecer e interpretar os diferentes sons. E foi no CEDAL, o Centro Educacional do Deficiente Auditivo, que a mãe do pequeno descobriu uma série de atividades para ajudar no desenvolvimento do filho. Entre elas, o coral. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Nós somos de São Paulo, o Danilo fazia um trabalho de reabilitação lá, mas depois que você conhece o trabalho que elas fazem aqui, tanto do coral, tanto do CEDAL, a gente se apaixona, a gente vê que as crianças têm uma evolução muito melhor. Então aqui o céu é o limite. E eu acho que a música faz muita diferença na vida deles e na reabilitação deles, tanto na fluência de fala, quanto traz as brincadeiras, a parte lúdica. Então essa é a nossa maior motivação, ver como que as crianças daqui evoluem. O Miguel também nasceu com surdez profunda e passou pelo mesmo processo do Danilo. Ele está há quase 2 anos no coral do CEDAL e a mãe enumera os avanços do garoto. O desenvolvimento dele foi muito bom, porque ele consegue assistir um desenho, terminar o desenho, ele vem contar para mim o que aconteceu no desenho todo em si. Se ele vê um filme no cinema, ele vai chegar em casa, ele vai contar o filme para mim, o que aconteceu no cinema. Então, assim, a memória auditiva, a compreensão de fala dele melhorou muito. Então, assim, com os amigos na escola, a compreensão da professora com ele, muito assim, eles entendem muito bem. Não tem aquela dificuldade para falar com ele, nem ele entender os amiguinhos. O coral existe há 16 anos e atende 41 crianças. As aulas são diárias e têm duração de 2 horas e meia, sempre no período contrário ao da escola.
É um trabalho, a gente chama até de interdisciplinar, né? Porque as equipes trabalham juntos, então às vezes um profissional de uma área trabalha junto com outro, que nem a psicopedagogia e a terapia ocupacional às vezes faz o atendimento junto, o mesmo acontece com a psico. A fonoaudiologia que atende individualmente cada criança, mas o resultado de cada terapia a gente discute diariamente os casos, então é um trabalho bem interligado. Kátia é psicopedagoga e responsável pelo coral. Para ela, a música é uma linguagem universal e, por isso, contribui para o desenvolvimento das crianças. A música traz muitos elementos, então ritmo, melodia, entonação, expansão do vocabulário, memória. Então ela trabalha muitos elementos que ajudam, né, essas crianças que estão aprendendo a ouvir e a falar e a cantar. Para ser atendida pelo CEDAL, a criança deve ser de Bauru ou de uma cidade aqui da região. Ter entre 2 e 12 anos e estar matriculada no Hospital do Centrinho. Para quem pensa que só os pais reconhecem a importância da música na vida desses pequenos, a Mariana dá o recado. Ajuda a falar, ajuda a ouvir, ajuda a escrever. E enche de orgulho e de gratidão quem acompanha de perto o trabalho. Você conseguir ensinar uma criança com deficiência auditiva profunda a ouvir, a falar e cantar é uma coisa inexplicável, não tem preço. Cada criança, eu costumo dizer assim, que eles são como borboletas. Umas voam mais rápido, outras voam mais devagar, mas elas voam. Então, cada criança tem seu ritmo, cada criança tem a sua maneira de aprender. Então, cabe a nós profissionais descobrirem essa maneira de ensinar. Com um forte abraço, beijo na bochecha, meu carinho é pra você. O CEDAL fica na rua Silvio Marchione, 320 e atende pelos telefones 3235-8189 e 3235-8402. É isso por hoje, o Nesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.